Qual o rosto de Jesus para você? Eu acredito que ele era moreno, com olhos escuros, com mãos de trabalhador. Ele trabalhava junto com o pai. Porque a gente é feito à imagem e semelhança de Deus. Então é mais fácil você ver a sua imagem e semelhança num Deus que sofre. Dos mais clássicos quadros do Renascimento até as meias divertidas de um adolescente contemporâneo, você identifica quais os traços de Jesus de Nazaré? Eu diria, Jesus também já foi hippie. Tem um Jesus que é vampiro. Quer dizer, Jesus, ele cumpre um papel absolutamente fantástico dentro do mundo que nós vivemos. Eu nunca estive com Jesus em um lugar alto e eu gostaria de fazer uma oferta. Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Seria ele loiro, de olhos azuis, moreno, de olhos escuros? Para nós não se pode afirmar que era loiro, de olho azul, nessa visão eurocêntrica, né, pintada pela Igreja Católica, justamente porque a gente não tem esse relato da sua imagem, né? Pelo que está escrito na Bíblia, Jesus se escondeu no Egito. Então no Egito não tinha como ele ser esse louro como a galera pinta, porque era mesmo que o Pelé se escondeu na Suécia, então era fácil de achar, né? Como eu identifico Jesus de Nazaré e como nós construímos essa imagem com uma potência gigantesca na cultura ocidental? Então, se associar seu nome, a sua visão com essa parte religiosa é uma forma de você trazer, você dialogar com esse público. É o que veremos hoje no programa sobre as faces de Jesus. Você já pensou na sua origem? Eu cresci entre livros, aulas e viagens. Quebrei linhas retas e deslizei em parábolas. Sou o fruto linear e contraditório da minha interação com o mundo. Um roteiro variado, nunca foi um monólogo. Bem-vindo ao meu universo. Quem é Jesus de Nazaré? Então estamos em um espaço histórico para falar, estamos falando de Brasil, no qual um teatro de 1770 é muito antigo. Mas quando esse teatro foi inaugurado, em uma das maiores cidades do Brasil, Ouro Preto, o fenômeno Jesus já era muito mais antigo do que isso. Quando esse teatro foi inaugurado, o fenômeno Jesus já era mais do que milenar, sesc milenar. Houve a figura de um rabino, de um homem, de um camponês no século I. E esta figura, naturalmente, é muito difícil de ser delimitada, porque todas as personagens são recobertas por interpretações. Eu não tenho certeza do rosto da maioria dos grandes imperadores romanos, porque os bustos divergem. Alguns têm algumas características em comum. Papas do século VI, por exemplo, o que eu represento deles é inteiramente aleatório. Estamos falando de papas, de bispos poderosos no século VI, com poder, com artistas, com corte, com letrados e ao redor deles muita gente produzindo documentos e nós não sabemos de fato qual era o rosto de São Gregório Magno ou do monge Hildebrando, que viria a ser conhecido no século XI como Papa Gregório VII. Provavelmente as senhoras e os senhores não têm nenhuma foto da infância da avó. Provavelmente. Se foi uma avó normal, vocês não têm fotos. Não obstante, um bebê nascido em 2020 até hoje tem mais fotos que todo o século XIX europeu.
porque nós fazemos imagens incessantemente. Mas isso não era assim. Mateus, você é zelador deste passo, então você é responsável pessoal pela manutenção de uma obra de arte e de um espaço devocional. Você pode falar um pouquinho sobre ele? Esse é o passo, a gente tem a imagem do Bom Jesus da Cana Verde. Quando é citado no Evangelho de Mateus, João, Marcos, que Cristo é colocado uma túnica vermelha sobre seus ombros e é colocada a coroa de espinhos e uma cana em sua mão, e quando ele é ovacionado, é vivo o Rei dos Judeus. Essa é a história desse passo, que é utilizado no Domingo de Ramos. Mas a Bíblia não fala em Cana Verde, isso aqui é uma adaptação brasileira. Um Cristo machucado, um Cristo humilhado, um Cristo sangrando. É muito mais humano do que um Cristo ressuscitado ou criando o mundo. Você acha que esse Cristo, as pessoas têm maior identidade em Ouro Preto, porque ele é mais humano, ele é mais próximo de nós? Eu acredito que não só em Ouro Preto, mas no mundo como um todo, porque é muito mais fácil você se ver, porque a gente é feito a imagem e semelhança de Deus. Então é mais fácil você ver a sua imagem e semelhança num Deus que sofre. Sim. Que todos nós sofremos nossas dores no nosso dia a dia. Não tão drasticamente como uma coroa de espinhos em nossa cabeça, mas todos nós temos nossos espinhos, as nossas cruzes. No capítulo do meu livro que eu trato sobre a aparência de Jesus, uma das perguntas mais recorrentes que as pessoas fazem, eu digo que o Jesus original, aquele camponês, ele devia ter uma aparência semita, provavelmente nada que destacasse ele na multidão. Mas aquele Cristo da fé, ele vai sendo adaptado conforme se passa o tempo e conforme a cultura que essa nova fé chega. Então, o Cristo na América espanhola, muitas vezes ele é representado como um Cristo indígena. O Cristo etíope é um Cristo negro. O Cristo europeu, o Cristo de olhos verdes e loiro, que chega aqui. A imagem que nós vemos nas igrejas, especialmente aqui em Minas, é uma imagem que depende das opções de um artista, como Aleijadinho, das opções dos seus discípulos, policromadores, pintores em geral, ou seja, uma série de escolhas subjetivas, um pouco aleatórias, a partir de uma inspiração pessoal. E a pessoa olha e diz, este de fato é o rosto de Jesus. Exatamente, as pessoas identificam o rosto de Jesus. Inclusive é muito comum aqui em Ouro Preto as pessoas verem o Tiradentes e acharem muitas vezes que é o próprio Jesus, porque tem uma ligação histórica entre o rosto dos dois. Nesse conjunto aqui é interessante essa apropriação que os mineiros fazem da figura do Cristo, justamente nas duas últimas esculturas, que o Cristo está segurando uma cana. Se a gente olhar no texto original, a palavra cane é vara, Se coloca uma vara, a moda de cetro na mão de Jesus. Mas quando se traduz para o português por cana, a cana que os mineiros conhecem é a cana de açúcar. Então eles têm muitas vezes esse senhor da cana, a gente costuma chamar de senhor da cana verde, a cana que está na mão é a cana de açúcar. Isso mostra o que a gente estava discutindo antes, como o Cristo ele é miscigenado. Quando ele chega nos lugares, ele vai se acomodando conforme a realidade local. O Cristo original certamente nunca viu uma cana de açúcar, mas o mineiro sim. Tenho o prazer de conversar hoje aqui com o Bernardo, que é presidente da Associação de Amigos do Museu da Inconfidência, aqui em Ouro Preto. Esse prédio histórico extraordinário, estamos junto a peças de primeira linha. E eu queria falar de um tema explorado por grandes historiadores, mas desconhecido do público. Afinal, Tiradentes e Jesus são a mesma pessoa ou não? Por favor, Bernardo. Tiradentes é o Cristo da República, como diria bem salientou Zé Murilo de Carvalho no clássico A Formação das Almas. Tiradentes é o nosso Cristo republicano. E é muito interessante entender como que essa construção foi sendo feita desde o século XIX, até passando por Getúlio Vargas, pela ditadura militar, e como que isso chegou hoje.
Porque a República precisava de heróis, a República precisava de mártires, a República precisava de pessoas que tivessem combatido a monarquia e morrido com fama inatacável. E aí, um homem condenado em uma rebelião do século XVIII foi resgatado. Acho que pouca gente sabe que no início do Império, 21 de abril não era feriado, Tiradentes não era lembrado, tinha uma memória muito local e, de repente, o grande Murilo de Carvalho, que você lembrou, começa a falar desta criação do mito Tiradentes. O que marca a identidade entre Jesus e Tiradentes, quer dizer, física e psicologicamente? Eu acho que muito dessa ideia da liberdade, do movimento de liberdade, da preocupação com o ideal, de defender aquele ideal e ir até as últimas consequências. O Tiradentes é uma figura que morreu também por aquilo que ele defendia. Eu acho que isso iguala muito essas duas figuras, claro que em dimensões diferentes. Comparar Jesus com o Tiradentes também é um pouco uma comparação... Força a barra. Muito forçada. Mas só que é muito interessante a gente pensar como é que essa figura do Jesus, a própria aparência do Jesus Cristo, aquela aparência a aparência comum, aquele branco de barba, de cabelo comprido, de túnica, como é que isso foi pego também pelo movimento republicano nessa reconstrução do Tiradentes, nessa idealização do Tiradentes. O preso na época colonial, ele era raspado, ele não tinha nem cabelo grande, nem a barba. Então, essa figura do Tiradentes barbudo, cabeludo de túnica, é o Jesus Cristo, é para encarnar esse ideal do Jesus Cristo, aproveitando que a população era muito religiosa. Isso incluiu também a própria forca de Tiradentes, quer dizer, como é que eu construo uma forca como se fosse uma cruz? Esse é um processo também que não é exatamente como Tiradentes era, mas como o público reconhece Jesus em certos elementos. Então, por exemplo, Tiradentes foi, de fato, enforcado ou crucificado? Tem. E a gente tem elementos aqui no próprio museu que remetem a isso. Aqui do lado nós temos como que a montagem da forca, né, da estrutura, da simbologia dessa forca, ela lembra o Senhor dos Passos na procissão da Semana Santa, na procissão do encontro. Então, a cena dela, a forma como a forca está montada, ela remete a essa figura do Senhor dos Passos na procissão. Então, essa construção também passa por aí. É muito interessante, me alertou isso o pastor Vieira numa entrevista que eu fiz com ele, em um livro recente também, que quando a Sagrada Família teve que fugir do horror da perseguição de Herodes, eles tinham que ir para um lugar que eles não fossem reconhecidos. Tinham que ir para um lugar que o rosto de Jesus, de Maria e de José não chamasse a atenção. Quando eu quero disfarçar, eu vou para um lugar que eu não serei reconhecido. Eu, Leandro, não posso me refugiar em Tóquio. É possível que me distinguissem na multidão. Então, o que ele faz? Eles vão para o Egito. A população morena do Egito, bem próxima de uma população negra, em alguns momentos dominantemente negra, mas nem sempre. Eles foram para o Egito, onde o tom de pele moreno de Jesus não chamaria atenção. O que nos comprova que se o Egito é um bom refúgio, é porque Jesus tinha uma aparência mais morena. Ele estreou na televisão ainda adolescente e logo ficou conhecido em todo o Brasil pelo talento, beleza e simpatia. Seus 25 anos de carreira como ator, Tiago Lacerda deu vida a vilões, heróis e toda a complexidade humana dentro desses dois polos. Complexidade humana e também divina. Afinal, um de seus papéis mais marcantes foi como protagonista da Paixão de Cristo em Nova Jerusalém, em Pernambuco, no maior teatro a céu aberto do mundo. Existe algum laboratório? Como é que você se preparou para viver a experiência de Jesus de Nazaré, a experiência de Jesus Cristo em várias ocasiões? Bom, além do texto em si, né, dos espetáculos, toda a trajetória, toda a bibliografia a respeito do tema, as escrituras e tudo mais. Mas eu passei por um processo particular de experimentação, jejuei, né, tive alguns momentos de retiro, de isolamento, de reflexão e, de resto, uma vida inteira, né? Acho que uma vida inteira é útil para contar uma história dessa e trazer um personagem dessa envergadura para todo mundo.
Nós vivemos em um país em que mais de 80% da população se declara cristã. Jesus é uma personagem importante na cultura brasileira e fazer Jesus, mesmo que de forma ficcional, tem um peso muito grande. Dá medo? Tem muita cobrança? Eu acho que mais é um senso de responsabilidade que desestrutura, né? Assim, eu acho que o que mais me desafiava era a oportunidade de me aprofundar nessa história e trazer mais uma vez essa história tão conhecida e tão referencial para tanta gente. Você citou a Paixão de Cristo de Pernambuco, eu fiz em João Pessoa, tive uma experiência com Saramago, mas aquela experiência, aquela oportunidade de você contar ou recontar essa história para aquelas 12 mil pessoas durante todos os dias, né, naquela relação de proximidade, numa relação que inclui o palco, eu acho que o senso de responsabilidade e um certo desconfiar, eu acho que mais do que medo. E essa experiência, depois de ter feito a figura e a paixão de Jesus, você sai desse papel, as pessoas mudam com você? Elas se aproximam de outra forma? Quando começaram a achar que eu estava fazendo milagre, eu parei de fazer o personagem, né? Eu falei, não, a brincadeira era aos 33 anos parar de fazer, mas brincadeiras à parte, acho que sim, acho que de uma certa maneira as pessoas se lembram da minha relação com o personagem. Foram 11 anos, quase 12 anos, entrava e saía a história, entrava e saía convite, eu estava ali envolvido com aquilo ali. Enfim, de alguma maneira, eu passei por experiências das pessoas se referirem a esses trabalhos com personagem e tudo, mas a coisa do milagre é brincadeira, não chegaram a perceber nada. Timóteo 2, versículos 5 e 6. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem que se entregou para resgatar a todos. A iconografia é a análise dos símbolos e imagens. A iconografia de Cristo em majestade examina as várias imagens de Jesus sentado em tronos, imagens que reforçam a ideia de Jesus rei. Há também o tema Salvator Mundi, em que Jesus é representado, seja adulto ou criança, fazendo uma bênção com uma das mãos e segurando um globo com cruz na outra mão. Aqui existe a mensagem de Cristo como dono, detentor do mundo. O quadro mais caro da história representa este Cristo Salvador e é atribuído a Leonardo da Vinci. Em cada rosto de Jesus chorando nas igrejas, ou em cada quadro que você viu na casa da sua avó, Jesus segurando um coração em chamas, existe uma mensagem. A Jesus são atribuídos muitos significados. A arte ajuda a tornar material sentimentos abstratos como fé, salvação, amor e perdão. E isso acredito ser extremamente importante para o nosso mundo, para o nosso tempo, para o nosso país, de uma experiência espiritual, de uma experiência religiosa que leve em consideração a encarnação. É a teologia feita de baixo para cima, não de cima para baixo, partindo do Jesus que se relaciona, do Jesus que se revela no amor, do Jesus que vai buscar a mulher, vai buscar a criança, vai buscar o leproso, vai buscar o aleijado, vai buscar o demônico. Religião, um signo aberto, quer dizer, as pessoas se apropriam, reinventam, recriam de todas as formas. Jesus já foi representado como o deus Apolo. Jesus já foi representado como bom pastor, com ovelhas às costas, em catacumbas. Assumiu um rosto que a gente chamaria de um Jesus mais oficial, um Jesus criador. Virou o Cristo Rei em festa oficial no século XX. Jesus foi tornado loiro, virou Jesus Cristo libertador. Jesus está sendo adaptado constantemente. E há a possibilidade das crianças hoje, talvez sem base histórica, imaginarem se Jesus é um herói Marvel, por exemplo. A religião é sempre muito plástica, mas nós vivemos a era de ouro da customização de Jesus. Eu acho que
O que faz uma religião ser viva e estar viva é a capacidade de, em cada geração, em cada século, em cada momento, ela ser reinventada, reinterpretada. Então, nenhuma religião que nós conhecemos hoje tem algum núcleo congelado, um núcleo arcaizante. Tudo está em constante movimento. Eu diria, Jesus também já foi hippie, tem um Jesus que é vampiro. Quer dizer, Jesus ele cumpre um papel absolutamente fantástico dentro do mundo que nós vivemos. Ele se torna uma figura plástica, maleável, ganhando N formas, porque é isso que faz ele estar vivo. A hora que nós pararmos de dar novas modelagens a Jesus, não é? O cristianismo, de fato, chegou ao fim. Nós tivemos aqui um debate com especialistas sobre os rostos de Jesus. É pouco provável que Jesus tivesse seu rosto. Bem-vindo ao meu universo. Bem-vindo ao meu universo. Se a gente for pensar geograficamente, é impossível Jesus ser como ele é retratado, né, pela igreja há tantos anos. Eu imagino, sim, ele como um homem. A imagem e semelhança, né, em termos de expressão, né, do como é o corpo dele, braço, perna, cabeça. Para nós não se pode afirmar que era loiro, de olho azul, nessa visão eurocêntrica, né, pintada pela Igreja Católica, justamente porque a gente não tem esse relato da sua imagem, né? Eu acredito que ele era moreno, com olhos escuros, talvez com barba, simples, com mãos de trabalhador. Ele trabalhava junto com o pai. Então, um trabalhador simples. João, capítulo 11, versículo 43 e seguintes. Depois destas palavras, exclamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. E o morto saiu, tendo os pés e as mãos ligados com faixas e o rosto coberto por um sudário. Ordenou então Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Muitos dos judeus que tinham vindo a Marta e Maria e viram o que Jesus fizera, creram nele. Qual seria o rosto de Jesus? Essa pergunta que intriga artistas, pesquisadores e cientistas. Seria o Santo Sudário guardado na cidade italiana de Turim um registro histórico? O tecido de linho, diz a tradição católica, é a mortalha autêntica de Jesus. Lá o rosto de Cristo teria ficado marcado. O negativo dessa imagem revela um rosto fino, um nariz reto. A tecnologia do século XX revelou que o sudário é um artefato medieval criado por volta do século XIII. Há quem diga que este exame não é tão confiável porque o material estava impregnado de cera e outras matérias orgânicas que perturbariam a datação. Houve muitas tentativas de decifrar qual teria sido o rosto verdadeiro de Jesus, aquele judeu da Palestina romana do século I. Utilizando dados forenses e antropológicos, em 2001, o britânico Richard Neve reconstruiu em computação gráfica o possível rosto de Jesus em um estudo da Universidade de Manchester. O artista digital holandês Bas Uterwijk utilizou a inteligência artificial para recriar o rosto do Messias, moreno, de cabelos curtos, mas ainda uma das muitas possíveis interpretações de qual teria sido a feição real do mestre.
Mais do que tentar responder se esta é a versão correta, que tal se perguntar: precisamos saber de fato qual teria sido a face verdadeira de Jesus? Essa resposta mudaria sua fé ou a sua falta de fé nele? O rosto de Jesus é um signo aberto. Significa que cada cultura e cada época pode colocar a sua própria face na face do Salvador. É pouco provável que Jesus tivesse seu rosto. É pouco provável que um judeu da Palestina romana do século I tivesse olhos claros. Bom, ainda que nós não tenhamos o DNA do Espírito Santo para saber essa contribuição, mas é pouco provável isto. E assim, como é que o seu rosto se combina com o de Jesus? Como é que você pensa no rosto de Jesus? Concordo com você plenamente. Muito dificilmente eu me pareço com o que ele talvez tenha sido. Mas também não é exatamente uma preocupação. Eu acho que essa questão da minha aparência, né? As pessoas todas eventualmente traziam esse tema. Eu acho que isso não é exatamente... É refém de uma referência europeia, refém de uma cultura ocidental. Eu nunca estive com Jesus em um lugar alto e eu gostaria de fazer uma oferta. Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. O que você responderia num espaço de cultura? Eu responderia que pro Jesus que eu sou, eu acho que dá pé. Dá pé pra mim. O público que vai a Nova Jerusalém é um público muito variado. E esse tipo de experiência restaura um público interativo. Sim. Um público, inclusive, deve se manifestar contra o ato de crucificar. Não, eu ouço barbaridades lá, pregado na cruz, ouvindo maravilhas, e Pilatos, e o sermão, e toda a entrada em Jerusalém. Mas a gente ouve de tudo. E a gente olha também, né? E você vê pessoas envolvidas, pessoas emocionadas, pessoas em oração, pessoas conversando, né? Comendo amendoim. Mas é lindo essa relação com o público daquela forma, né? E naquele lugar, né? Um lugar árido, um lugar que te sugere também esse momento de introspecção, né? Mas dividir essa reflexão e essa introspecção com aquele tanto de gente é um negócio único, é uma experiência incrível mesmo. Na Via Sacra, Jesus cai 3 vezes com a cruz a caminho do Calvário. Quando eu coloco os travessões da forca, cabelo, túnica e forca tornada cruz. Não tendo o corpo de Tiradentes, não está ainda mais próximo de Jesus, já que o Santo Sepulcro em Jerusalém também não tem o corpo de Jesus. Sim, é uma associação interessante, porque lá também a gente não tem a presença física do Tiradentes, então fica uma coisa meio que, como o Cristo ele subiu aos céus depois dos 3 dias, quem sabe Tiradentes também não subiu depois de enforcar. O próprio prédio do museu, muita gente passa na porta e faz o nome da cruz achando que é uma igreja aqui. Olha como é que esse simbolismo está forte. A política sempre usa desse meio religioso também para se promover, porque é uma forma... A população sempre foi muito religiosa, até hoje ainda é. Então, se associar seu nome, a sua visão com essa parte religiosa é uma forma de você trazer, dialogar com esse público. A construção dos heróis nacionais é sempre um processo de renovação. Qual é a atenção que a gente deve ter para não ser tornado massa de manobra, não ser utilizado por aqueles que querem usar uma vida de uma pessoa no passado para atender seus objetivos políticos? Eu acho que é aquilo que a gente sempre prega na história, é até a mentalidade crítica. É você saber, tentar procurar o que está por trás de uma informação, tentar checar a fonte daquela informação, de onde ela saiu, como que foi essa construção. Eu acho que o principal é a mentalidade crítica. E a gente sempre tentar entender o que é aquele contexto que nos cerca. Se eu fosse um cristão praticante, que eu não sou, e tivesse um Deus, um Messias, torturado até a morte, de forma bárbara, eu seria um inimigo de qualquer tortura. Então, quem defende tortura não é cristão. É um hipócrita
De qualquer forma, Jesus foi torturado até a morte. No mínimo, eu tenho que ser sensível à ideia de tortura dos outros. Bem-vindo ao meu universo. Bem-vindo ao meu universo. Alex, você já escreveu sobre a aparência de Jesus, sobre os debates em torno da aparência, que nós temos uma obra sobre alguns dos passos da paixão. O que essas obras revelam sobre a representação aqui das faces de Jesus? Bom, essas obras elas pertencem à Igreja do Bom Jesus e o próprio nome da igreja, né, já mostra a importância que ela dá para o Cristo. E aqui, especificamente no contexto de Ouro Preto, elas têm uma importância grande porque aqui viveu um vulto extremamente importante que foi o Aleijadinho. Quando o Aleijadinho morre, ele deixa uma escola, ele deixa uma influência muito grande para as pessoas. Então as pessoas começaram a ver o Cristo como o Cristo que o Aleijadinho tinha concebido. Então nós conseguimos ver, apesar de não ser uma obra do Aleijadinho, nós conseguimos ver esse espírito da obra do Aleijadinho, talvez feito por algum discípulo ou por alguma escola ligada à escola dele, o Cristo que o Aleijadinho pensou, que é um Cristo com o cabelo dividido no meio, com o bigode que sai sempre de dentro da narina e a barba que é sempre bipartida e muitas vezes ela revela sempre o queixo. Essa imagem do Cristo vai ser uma imagem muito recorrente em Minas Gerais e a pessoa que mais divulga isso é justamente o Aleijadinho. E, se a gente prestar atenção, como são policromadores diferentes, nós temos aqui alguns Cristos com cabelo preto e esse aqui com cabelo mais loiro, porque o Aleijadinho não fazia policromia, né? Outros artistas fizeram a policromia. A gente tem, por exemplo, no conjunto escultórico de Congonhas, que é patrimônio da humanidade também, nós vamos ver alguns policromadores também fazendo o Cristo de olhos verdes e loiro e outros fazendo esse Cristo aqui, que é um Cristo mais mineiro, digamos assim. Isaías, capítulo 53, versículo 1 e seguintes. Quem acreditou em nossa mensagem? Para quem foi mostrado o braço de Yahvé? Ele cresceu como broto na presença de Yahvé, como raiz em terra seca. Ele não tinha aparência nem beleza para atrair o nosso olhar, nem simpatia para que pudéssemos apreciá-lo. Desprezado e rejeitado pelos homens, homem do sofrimento e experimentado na dor, como indivíduo de quem a gente esconde o rosto, ele era desprezado e nem tomamos conhecimento dele. Tiago, você já afirmou que você se interessa pela sabedoria, pelo conteúdo das religiões. Como é que é a sua relação com a fé? A minha relação com a fé é muito particular, eu acho. Eu tenho a minha tradição, quando eu preciso fazer uma oração, ou conversar, ou me conectar, a minha memória é católica. Mas não sou praticante. Talvez o estudo das religiões tenha me afastado um pouco da prática, mas me interesso muito pelo que está contido ali, pelo exercício, pela transposição daquela sabedoria toda para o nosso dia a dia, para as nossas referências. E nessa história de Jesus, especialmente na paixão e ressurreição, qual é o chamamento pessoal? Qual é a questão pessoal? O que ele toca na paixão de Jesus? Bom, a experiência humana é linda. Se você for pelo caminho da humanização do personagem e da experiência vivida, mas acima de tudo, o conflito presente ali, né? O conflito, as referências. Eu acho que acima de tudo, o que me convoca na paixão é a ideia da exposição do homem
ao desafio do divino, ao desafio da trajetória de martírio, a exposição do homem ao limite existencial, ao limite físico, ao limite da própria fé. Eu acho que trazer esse debate, trazer essa experiência contida na paixão é uma das coisas que sempre me desafiaram, sempre me convocaram mais. E essa é a beleza do ensinamento de Jesus, da revelação de Jesus, que o Deus de Jesus não é apenas o Pai dele, ele também é nosso Pai. Certamente a história da vida de Jesus me impacta. Acho que existem lições incríveis, né, que a gente tira dos evangelhos. Felizmente, muitas das suas palavras foram distorcidas e utilizadas não para a compaixão e para o amor incondicional, mas acredito que ele, enquanto profeta, enquanto esse ser ascendido e iluminado, obviamente tinha intenções muito diferentes. Para mim, Jesus é esse sentimento de igualdade, de justiça, de liberdade para os que mais precisam. Por isso, para mim, Jesus hoje seria uma mulher preta de favela, uma mãe que se vira sozinha, que sua maioria dos líderes cuidando ali das crianças, dos idosos. Quando pega dinheiro, deixa o dinheiro ali dentro da favela, dentro da quebrada, e ela produz toda uma rede de coletividade, de bem-estar, mesmo no lugar precário e mesmo ela sendo a parte mais vulnerável. Ela é a própria imagem de Jesus para mim hoje. E a minha busca no Jesus histórico sempre foi o fato de como esse homem que caminhou sobre a terra, ele lidaria com as questões do dia a dia. Ao estudar a vida de Jesus, a primeira coisa que vem para mim é que se eu fosse um cristão praticante, que eu não sou, e tivesse um Deus, um Messias torturado até a morte, de forma bárbara, eu seria um inimigo de qualquer tortura. Então, quem defende tortura não é cristão. É um hipócrita. De qualquer forma, Jesus foi torturado até a morte. No mínimo, eu tenho que ser sensível à ideia de tortura dos outros. Cada geração construiu um rosto para Jesus de Nazaré. Cada sociedade projetou na figura do Messias Redentor seus desejos. Cada época idealizou Jesus de um jeito. Fica aqui a pergunta: nos próximos anos, como ficará o rosto de Jesus? Como será a imagem do Salvador daqui a 200 ou 300 anos? Igrejas católicas, templos luteranos, calvinistas, presbiterianos, batistas, Universal do Reino de Deus. Essas igrejas não são museus, elas são espaços vivos de fé, e não só de fé, de turismo. Muitas e muitas denominações sobre o mesmo tema, Jesus. Também para os cristãos, se a gente for olhar historicamente, tiveram vários Jesus. Qual seria a igreja que mais representa a mensagem de Jesus? E afinal, essa multiplicidade seria uma anomalia ou uma tradição histórica?